Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula 00 aqui do curso de Raciocínio Lógico, totalmente focado para o concurso de escrevente do TJ São Paulo. Inicialmente, quero agradecer a sua confiança e dizer para você, que está aí do outro lado me assistindo, que esse curso, assim como o curso de matemática, foi construído do seu primeiro módulo ao último módulo para garantir a sua aprovação no que depender do concurso de raciocínio lógico. Aqui eu vou ensinar tudo o que eu sei, tudo o que eu aprendi como professor e como concurseiro ao longo dos 20 anos em que dou aula. Cada questão vai ter muita informação, muita dica, para que esse conhecimento fique consolidado na sua memória, para que no dia da prova você não tenha dificuldade em achar esse conhecimento, para que ele venha rápido para você, evitando assim que você trave o nervosismo, tá? Todo edital de raciocínio lógico costuma ser explorado na prova, até pelo próprio número de questões. Então, o meu objetivo aqui vai ser, de fato, garantir que você tenha pleno êxito na compreensão e na resolução dos exercícios. Tá? Essa aula aqui, vou falar mais algumas coisinhas, é apenas uma aula introdutória, já vou resolver algumas questões para você ver qual é o meu método, se você realmente vai querer continuar com esse curso após os 7 dias que você tem acesso a ele. Mas o que eu te garanto, é um total compromisso meu com você que está aí do lado, como eu sempre tive. Toda vez que eu fui dar aula numa sala de aula, eu me enxerguei do outro lado. Me enxerguei como um aluno que no passado precisou sim de muita ajuda dos professores para conquistar os cargos que eu conquistei com o meu estudo, com a minha dedicação, mas sim, com muita ajuda dos professores na didática, no conteúdo e no próprio carinho, tirando minhas dúvidas. É o que eu quero fazer para você que está aí do outro lado, tá? Vamos partir aqui para a parte inicial e eu vou dizer para você o seguinte. Esse curso ele foi feito para gabaritar o raciocínio lógico. Talvez você ache uma aposta exagerada, mas eu posso dizer para você que não é. O que de fato acontece com as turmas que eu preparo? Tá? As turmas, os alunos que se dedicam, que fazem os exercícios e seguem as minhas orientações, em especial a questão da revisão de algumas dicas, algumas propriedades, costumam acertar 80% da prova. Sim, 80% da prova é o esperado após o final desse curso. Porém, dá para chegar de fato ao 100%. Se você do outro lado realmente revisar, pegar as questões, fizerem as questões que eu vou passar de exercício extra, aqui vão ter módulos só para trabalhar questões extras, então, ou seja, vai explorar um pouco além do que está no módulo principal, tá? Então, se tudo que eu ensinar, que eu passar nos grupos, que eu transmitir de informação, você fizer uso e revisar, você vai ter grande possibilidade de na prova de acertar sim 100% das questões. O curso ele vai ser focado para a banca VUNESP, tá? E tem sido a banca escolhida nos últimos anos. Se porventura houver uma troca da banca ou uma mudança do edital, não se preocupe. Esse edital, esse curso, ele vai ser reformulado para colocar ou para tirar o material que porventura mudou na saída com o novo edital, ou se acontecer de ser uma nova banca, também não se preocupe. Vai ser criado um módulo extra, onde eu vou trabalhar questões da banca. Ou seja, de fato, é o meu compromisso como seu professor, a partir de agora, para que você, como meu aluno, como minha aluna, tenha um grande êxito. Tá? As dicas que eu dou sempre para aproveitar cada uma das aulas. Como é que esse módulo vai ser construído? Vai existir uma aula que vai ter teoria, mais 5 exercícios que eu vou comentar, explicando toda a parte teórica. E vão ter mais 2 aulas, no mínimo, com 5 questões complementares. Qual que é a ideia? O que eu sempre sugiro para os alunos, para as alunas? Assistiu a aula com teoria? Dá uma levantada, depois senta. Tenta relembrar os principais aspectos que eu falei na aula anterior. Beleza, relembrei. Aí vale a pena tentar fazer os 5 exercícios. Lembrando, todo o material de apoio, todo o conteúdo está sempre em PDF, ali na própria aula. Então você pode ali baixar o PDF, tentar fazer as questões e depois ver se a explicação te ajuda, se você já dominou esse exercício, já dominou o conteúdo, ótimo. E a segunda lista de exercícios, fazer depois de um tempo, 4, 5 dias, uma semana. Por quê? Porque passa a ser uma revisão e sempre, nunca faça aquela revisão passiva, de sentar e ficar olhando para a tela do computador, ver o professor reexplicar o conteúdo. Não, tente você trazer as informações. Você pode até anotar durante as aulas umas palavras-chave, o professor frisou isso aqui, tenta por essas palavras-chave relembrar da aula,
porque isso é a chamada revisão ativa, onde você vai ativar o seu subconsciente buscando a informação e esse tipo de caminho, e você pensar e chegar na informação, cria sim um mapa, cria sim um caminho mais rápido para que essa informação fique à sua disposição. E aí, faz os 5 exercícios dessa aula complementar. Dali para frente, você sempre pode ter a oportunidade de revisar essa aula ou refazer os exercícios. E também digo o seguinte, estarei sempre à disposição de vocês, né, no momento que a dúvida se fizer. Bateu a dúvida, não tenha a menor dúvida, né? Não tenha assim, não se preocupe. Pegue o celular e mande essa dúvida para mim na mesma hora. Tá? Não vou atrapalhar o professor. Eu estou à disposição para cada um de vocês 24 horas. Então manda a dúvida. No primeiro momento que eu tiver ali disponível, eu vou tirar a dúvida de vocês. E mais, vai ser de preferência nas próximas 24 horas. Tá? Procuro sempre responder as dúvidas dos meus alunos de imediato. Mas talvez, né, posso estar de plantão, posso estar ocupado, mas em breve, assim que eu desocupar, eu tiro a sua dúvida, tá? Então, basicamente, o que está no slide aqui é o que eu falei. Essa é uma forma que eu sugiro sempre para os alunos, porque tem método aqui, tá? Tem metodologia para esse tipo de trabalho, tá? Teoria, exercícios, mais exercícios logo depois, e os outros 5 exercícios depois de um intervalo de tempo, para que você faça ali a revisão, e depois revisão espaçada. Aí pode ser com conteúdos novos que você pode buscar, ou as listas de exercícios que eu rotineiramente vou disponibilizar aqui na plataforma também. Então, o que eu sempre digo para os meus alunos, confie no seu professor, confie em mim. Garanto que após esse curso, você vai passar a amar raciocínio lógico, você vai começar a gostar de fazer as questões de raciocínio lógico, e na sua prova, você vai ler as 10 questões, e você vai ver que as 10 questões foram comentadas aqui, e você vai, inclusive, lembrar da resolução delas, e aí fica fácil. Lembrou da resolução, o cérebro já vai trazer ali todo o caminho para você chegar na resposta e ter uma excelente prova. E se você somar com o curso de matemática, são 16 pontos, 16% da prova, e você vai se destacar entre muitos candidatos que acabam não investindo em matemática, acabam não investindo em raciocínio lógico. Beleza? Então, bora lá. Vamos fazer aqui uns exercícios. O que o professor vai fazer aqui? Alguns exercícios de provas anteriores, mais para você ver o método que eu trabalho, a minha forma de explicar o conteúdo. Sempre eu vou buscar tentar trazer várias visões, aquela que de repente se encaixa melhor dentro da sua forma de pensar, e aí trabalhar. Depois, beleza, professor, essa dica aqui que ele deu, essa dica que o professor deu aqui é a que eu mais gostei. Aí trabalha esse conceito sempre, vai chegar na prova, não tem erro. Eu, quando eu comecei a estudar raciocínio lógico, achei que era uma matéria que seria impossível de aprender, e depois, nem foi tanto tempo assim, com dedicação, pegando dica de bons professores, usando bons materiais, fazendo exercício, eu passei a ter, como eu disse, passei a ter um amor pelo raciocínio lógico, e é hoje, sem dúvida, a matéria que eu mais gosto de trabalhar, que eu mais gosto de ensinar, porque eu vejo os alunos evoluírem muito em pouco tempo. Então, bora lá. Uma questão que sempre está em prova de raciocínio lógico são sequências. Sequências de figuras, sequências numéricas ou sequências de letras, tá? Então, aqui de cara, ele jogou a figura 1, depois ele jogou a figura 2 e jogou a figura 3, tá? E ele diz o seguinte, observe a sequência de figuras feitas em uma malha quadriculada, sendo cada figura composta por quadradinhos brancos e pretos. De acordo com a lei de formação dessa sequência, o número de quadradinhos brancos na figura 18 será igual a... Essa questão eu tirei direto da prova de escrevente do TJ. Tá? Então essa aqui é da prova de escrevente do TJ. As aulas vão tentar trazer questões mais atuais e algumas questões modificadas. Até porque as questões de provas anteriores vão estar disponíveis, se você não assistiu ainda, então estão disponíveis no YouTube. Então todas as provas do TJ vão ter a sua resolução dentro do YouTube. Inclusive vou colocar os links aqui também na plataforma. Então para não perder tempo fazendo questões que você já pode acessar e ver, então se você de repente for fazer provas anteriores, travou numa questão, vá no YouTube do professor, que lá no YouTube você vai ter a resolução dela. Então, dentro da plataforma, eu vou procurar fazer questões mais recentes e questões inéditas, para que a gente consiga somar o que já existe disponível com conteúdo novo. Então, o universo de questões que eu vou oferecer para vocês, eu vou estar te oferecendo, é bem amplo, tá? E, de fato, tanto matemática como raciocínio lógico, a gente aprende fazendo questões, errando, acertando, mas sempre fazendo as questões. Aqui, o que eu sempre foco com o aluno, o que eu sempre mostro para o aluno? Procura ver o que está acontecendo. Então, por exemplo, se você observar essa figura aqui, ó, ela acontece bem aqui, ó, onde eu passei a linha azul.
Então você percebe que ele repete essa figura 1, então a figura 1 acontece lá, e o que acontece? Ele insere aqui ó, uma parte da figura, ó, constituída por 5 quadradinhos brancos e um preto. Então, o que está acontecendo aqui? Daqui para cá, ele adicionou 5 brancos e adicionou daqui para cá um preto. Vamos ver se vai acontecer a mesma coisa na próxima sequência. Se isso acontecer, a gente já ganhou o padrão de formação. Aqui, se a gente observar, ó, vamos até dividir aqui como o professor fez. Ó. Então, aqui está a figura 1, aqui apareceu a figura 2, e olha só, o mesmo padrão de formação. 5 brancos e um preto. Então, o que eu posso já deduzir disso? E na figura de número 4, ele vai colocar mais 5 quadradinhos brancos, ou mais 5 quadradinhos brancos e um quadradinho preto. Então, eu já consigo daqui em diante trabalhar essa questão. Por quê? Peguei a figura 1. A figura 1, ela tem lá, então, os seus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela tem seus 8 brancos e seu 1 preto. A figura 2, quando eu for para a figura 2, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai somar mais 5 brancos, então a gente vai ficar aqui com 13 brancos, e eu vou somar mais um preto, então eu vou ficar com 2 pretos. Já posso ver o que vai acontecer na figura 3. Eu vou pegar daqui para cá, somar 5 brancos, ficando então com 18 brancos, e vou somar aqui mais um preto, ficando com 3 pretos. Se a gente contar, é exatamente isso que a gente vai ver aqui. Então, na verdade, o que nós temos aí não é uma sequência de figuras, e sim uma sequência numérica. Eu sempre somo 5 para chegar no próximo. Agora vem com o professor, porque você fala, é progressão aritmética? Dá para fazer por progressão aritmética, e vai ter um módulo que eu vou trabalhar só conceitos de progressão aritmética. Mas eu prefiro que a gente não tente lembrar da fórmula e vá na essência dessa questão. Olha só, a figura 1 é a que começa o problema. Aí eu vou para a figura 2. Daqui para cá, ó, eu somo 5. Na figura 3, eu somo 5. Quando eu fizer isso aqui até chegar na figura 18, que é a figura que eu quero, eu vou somar 5 quantas vezes? Essa é a pergunta que é mais perigosa. Você está no primeiro degrau e você quer chegar no 18º degrau. Então, você está com o seu pé no primeiro degrau e você vai chegar no 18º degrau. Quantos degraus você vai subir? 17. Certo? Então, você vai somar esses 5 17 vezes. Então, você soma o mais 5 17 vezes. E aqui a gente cai numa conta de vezes. Resolvendo isso daqui, 5 vezes 7, 35. Com 3, 5 vezes 1, 5. Com 3, 85. O que muito aluno faz? Ele faz 18 vezes o 5. Mas não é. Você tem que contar da onde você está. Então, eu estou da figura 1. Para chegar na figura 18, eu vou andar 17 figuras. Eu vou criar 17 figuras, tá? Então, se você contar nos dedos, você percebe isso, ó. 2, figura 2, ó. Figura 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, 17 figuras. Então, sempre que você trabalhar com essa sequência que você soma, você precisa desprezar o primeiro, ver quantas vezes você vai precisar somar para chegar no número que você quer. Então, são 18, eu desprezo o primeiro, vou precisar de 17 figuras para chegar onde eu quero. O que acontece nessas 17 figuras? Eu sempre somo 5. Então, eu faço mais 5 vezes 17. Eu cheguei em 85 quadradinhos brancos. Não tem essa resposta aqui, mas poderia ter. Por que não tem? Porque 85 é o que eu vou somar a partir da figura número 1. Então, faz-se necessário no quê? Que a gente some a quantidade de quadradinhos brancos que tem na figura número 1. A gente viu que são 8 brancos. Somando esses 8 quadradinhos brancos nos 85 que eu ainda vou precisar somar para chegar na figura 18, eu chego na resposta, que é 93, no caso, letra D. Então, é uma questão muito comum. A pessoa vai fazer diversos outros exercícios que vão seguir a mesma linha de raciocínio e vai chegar no dia da prova, percebeu que tem esse padrão que sempre está somando algo na figura, é só pegar o quanto você soma e o quanto você precisa andar para chegar na figura que você quer. Então, se eu perguntasse para você aqui agora, eu quero chegar na figura de número 42, era só você fazer o quê? Eu estou na 1, para chegar na 42, eu vou andar 41 figuras. Vai fazer 41 vezes 5 e não esquecer de somar os quadradinhos
da figura de número 1. Aí fechou. Você acertou a questão. Beleza? Vamos seguir. Mantendo-se a regularidade da sequência numérica -3, 1, -5, 3, -7, 5, os dois próximos elementos dessa sequência serão, respectivamente, o que a gente é importante quando a gente trabalha a sequência numérica? A gente pode, inicialmente, marcar os termos, as posições dos termos. Então, aqui é o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo, o quinto termo e o sexto termo. O que ele quer descobrir aqui? O sétimo e o oitavo termo dessa sequência. Beleza. Vamos focar agora, que também está bem evidente, que os termos ímpares têm sinais negativos. Então, a gente pode até destacar eles aqui. Ó. Sempre que o meu termo é ímpar, ó, eu tenho um sinal negativo e esse número está diminuindo. Sim, eu estou indo para -7, -9, então eu estou me afastando da origem dos eixos, que é o zero. Então, o zero, quando eu vou andando para a esquerda, os números vão sendo sempre menores. Eu vou ter -2, -3, -4, -5, -7, e aí de assim em diante. Olhando só para os ímpares aqui, a gente já percebe que tem um padrão de formação acontecendo. Ó. Sempre é -2. Então, se aqui eu tenho -3, -5, -7, o 5 apareceu, o próximo aqui ó, é -2. O que vai estar bem aqui, que é a de posição 7. Então, -7 com -2, já sei, chego no -9. Só essa informação já daria para a gente a resposta aqui, ó, letra C. Mas vamos determinar também o outro padrão de formação que existe ali, que está relacionado com os termos que são pares. Os pares, eles são positivos. Mas não só isso, os pares são números crescentes. E o que a gente percebe daqui para cá? Que soma 2. Daqui para cá, que soma 2. Então, eu também peguei o padrão de formação dos termos de posição pares. Eles são números crescentes, onde sempre eu adiciono 2. Então, para chegar no próximo número, eu vou pegar o 5, somar 2 e chegar no valor que é 7, confirmando aí a letra C como sendo a resposta dessa questão. Sequência numérica é um dos assuntos que eu mais vou trabalhar dentro do curso. Por quê? É, sem dúvida, uma das questões mais difíceis da prova. Quando a gente erra uma questão na prova, geralmente é uma questão de sequência, porque a possibilidade, as leis de formações que podem ser criadas são infinitas. Então, eu vou tentar trazer todas as possibilidades, tentar fazer você enxergar tudo o que for possível para poder entender o padrão de formação. Tá? Então, tudo que caiu nos últimos anos da VUNESP, que eu trouxe para esse curso, eu garanto, no dia da prova, você vai ter condições, sim, de interpretar o problema, por mais difícil que ele seja, torcer para que o seu raciocínio te mostre a questão de sequência numérica, tá bom? Vamos seguir. Essa questão já é uma questão da prova. Você já vai ganhar a questão da prova hoje. Hoje. Tá? Nesse curso, nessa aula 00 aqui, você já vai ganhar uma questão da prova, que eu garanto para você que vai ganhar uma questão dessa daqui. Para que seja falsa a afirmação todo escrevente técnico judiciário é alto, é suficiente que ele quer que essa afirmação todo escrevente técnico judiciário é alto se torne falsa. Então, eu vou ter que negar essa afirmação. E o todo é chamado de quantificador universal, mas eu não vou ficar usando esses termos hoje, não. O que eu vou dizer para você é o seguinte, o todo você nunca nega usando o nenhum. Já grava essa informação na aula de hoje. Nunca vou negar o todo usando nenhum. Então, essa alternativa aqui, ó, você já nunca mais vai acertar, nunca mais vai marcar ela. Tá? Todo nunca usa o nenhum. Beleza? Como a gente nega o todo? Para negar o todo, basta que uma pessoa não tenha a qualidade. Então, todo escrevente técnico, você vai dizer o quê? Que existe um, algum, pelo menos um. Aqui também ó, existe um. Então, você vai fazer o quê? Você vai transformar isso em uma coisa particular. Vai trazer isso para uma única pessoa. E você vai dizer o seguinte, se ele está dando a característica, você vai tirar. Aqui está dizendo que é alto. Então, você vai escrever não é alto. Então, o que você tiver lá, você tira. Então, se vai estar escrito é alto, você vai dizer que não é alto. De repente, se vai tiver escrito não é alto, você tira. Como é que você tira o não é alto? Você tira o não, fica é alto. Então, você vai trabalhar ou colocando o não, ou tirando o não. Você vai tirar a característica. Tá? Então, se eu digo todos são
policiais. Você vai dizer que existe um que não é policial. Todos não são policiais. Você vai dizer que existe um que é policial. Então, você vai colocar o não, se não tiver o não lá, e você vai tirar o não, se tiver o não lá. Então, já acertamos uma questão. Existe um que não é alto. A gente vai procurar isso aqui nas alternativas. Alguma pessoa alta não seja escrevente? Não, tem que ser na parte aqui da qualidade, tá? Então, você vai tirar a qualidade. Seja alto. Então, é aqui que a gente vai trabalhar, tá? Algum escrevente técnico judiciário não seja alto. Tá aqui, ó. Perfeito, ó. Olha aqui, ó. Ele veio tirando a qualidade que ele deu, disse seja alto, aqui dizendo não seja alto, e usou o algum escrevente. Então tá certinho. Mas pode ser algum, pelo menos um, existe um. Isso não é exaustivo. Nós temos outras palavras na língua portuguesa que particularizam. Então, se porventura trouxer essa noção de que é apenas uma pessoa, apenas um escrevente, pode escrever, apenas um escrevente técnico, judiciário, não seja alto. Se ele colocar apenas um, tá certo também, tá? Então não é uma lista exaustiva, não gosto que grave as palavrinhas. Tem gente que coloca EPA, né? Existe um, pelo menos um, algum, às vezes tem tal do EPA, mas é perigoso. Você até pode fazer, tá? Ah, eu tenho sempre que negar o todo usando o EPA. Então, existe um, pelo menos um, algum. Eu não sou fã. Eu sou fã da ideia do seguinte: o entendimento é, se eu estou falando todo, eu vou particularizar isso. Se a frase que eu estou colocando está particularizando, está dizendo que tem uma única pessoa que não tem aquela qualidade, tá show de bola. Você acertou a questão. Toda não vai ser também. E alguma pessoa alta seja escrevente técnico judiciário. Aqui, ó, ele quer que seja alta e aqui a pessoa continua sendo alta. Aqui, ó. Não, se a qualidade eu sempre tiro. É isso aí. Questão número 4. Outra questão também que já dessa aula já está na sua prova. Você já vai acertar na prova por causa dessa aula aqui. Uma equivalente da afirmação se, então. Equivalente é ter a mesma tabela verdade. É dizer, se isso é verdade, isso aqui também é verdade. Isso aqui é falso, isso aqui também é falso. Então, quando eu falar que eu quero que seja equivalente, que tenha a mesma conclusão, aquilo que dê a ideia de que eu quero mudar a frase, mas tendo o mesmo sentido, é esse tipo de alternativa, tá? E o mais comum de cair é a questão, usando esse conectivo se então. A gente vai falar muito aqui durante o curso, tá? Então, se eu usar o se então e te pedir a equivalência, a primeira coisa que você vai fazer, sempre oriento os meus alunos. Não existe equivalência que não esteja usando ou o próprio se então, ou usando o ou. É isso. Tem que estar usando o se então ou o ou para existir a equivalência. Tá? Cuidado que a Vanessa faz umas pegadinhas, às vezes ele quer a negação da equivalência. Aí muda tudo. Então, se eu quero a equivalência, escuta o que eu estou falando aqui. A equivalência sempre vai estar usando ou o se então ou o ou. Primeira coisa que você vai fazer é tentar achar a resposta usando o se então. E o que você vai fazer para isso? Você vai inverter negando. Sempre essa é a regra que eu vou passar para você. Então, a primeira coisa que você vai fazer na prova, vamos olhar se ele está usando o próprio se então, invertendo e negando. Invertendo, o professor fala o seguinte: a proposição que a gente vai ter aqui, ó, é tirei uma boa nota no concurso. Ela tem que estar lá no começo, só que ela tem que estar negada. O que a gente pode fazer aqui também é tirar aquilo que não tem o se então ou ou. Então, essa aqui, eu estudei e tirei boa nota, já era. Aqui é C, aqui é C, aqui é C. Não estudei e não. Também está errado. Tá? Não existe equivalência usando E. Beleza? Já eliminamos duas alternativas. Restou o quê? Usando o próprio se então. Aí você já ganhou a questão. É só lembrar o que o professor falou. Você lembra agora? Você já gravou? Inverte negando. Então eu tenho que olhar. Eu não tirei uma boa nota no concurso. Opa! O que estava lá no final, agora está no começo, e negando. Vamos ver se o próximo também está. Aqui está eu estudei. Aqui está não estudei. Essa aqui. Vou marcar letra B. É equivalente, tem a mesma tabela verdade. Lá na frente o professor vai explicar isso com mais calma. Mas o que eu preciso que você leve daqui hoje, já dessa aula, equivalência de se, então, inverte negando os dois. Ah, professor, e se não tivesse essa situação de ele estar invertendo e negando os dois? Ele vai usar essa regra chamada, aqui no curso eu chamo de regra Neymar. Você vai negar a primeira,
trocar por ou, porque o símbolo do ou é esse aqui, então esse Neymar tem a ideia de lembrar você, tá? Qual é o conectivo que você vai usar? Então no Neymar você vai usar o conectivo ou, você vai negar a primeira, trocar por ou e manter a segunda. Então a possibilidade que a gente podia ter nessa questão seria o quê? Negando a primeira, eu não estudei. Troco o conectivo, se então pelo conectivo ou. Aí aparece o ou aqui, ó. Pode ver que não tem se então. Se então foi embora, entrou no lugar dele o ou. Eu não estudei ou, o que isso aqui significa? Mantenha a segunda. Então você coloca, tirei uma boa nota. Então tá aqui, negar a primeira, trocar por ou, manter a segunda, conhecido como ne e mar. Ganhou a questão na prova. Claro que na aula de conectiva tem uma aula que a gente vai trabalhar só a questão de equivalência, que é para você não ter como errar isso no dia da sua prova. Beleza? Espero que você esteja gostando. E para terminar essa primeira aula nossa aqui, a afirmação canto e danço tem como negação, também é uma questão que está em toda a prova de raciocínio lógico, isso não é descrevente, é toda a prova de raciocínio lógico, tem negação de e, de ou e dos outros conectivos. A dica que eu já vou dar aqui de cara é que para negar o e, uma das opções é você ir para o ou. Tá? Tem outra opção, é para o se então. Mas para negar o e, a gente vai a primeira coisa que a gente vai fazer na prova, quando tiver o conectivo e, é já buscar o ou aqui, tá? Como não tem se então, tem que estar usando o ou. Então aqui, ó, essa aqui já sai. E pode ver, ó, sobrou tudo usando o ou. Vai dificultar um pouco mais. Mas não é só trocar o e pelo ou. Precisa negar as duas ou mais proposições. Então a ideia que o professor passa na aula, vai passar na aula é o seguinte: nega tudo e troca por ou. Se tiver essa resposta certa. Como é que fica? Canto? Fica não canto. Danço? Não danço. Então eu vou procurar. E qual foi a outra malandragem que ele fez aqui? Ele inverteu as posições. Posso fazer isso? Sim, eu posso inverter a posição dos conectivos, com exceção do se então. O se então não pode inverter. Do jeito que está escrito, você precisa manter. Ah, pessoal, mas você acabou de inverter lá? Tá, buscar equivalência, tá? Uma frase, eu vou falar canto e danço, ou danço e canto, não muda a tabela verdade. Se eu inverter isso dentro do próprio se então, eu mudo a tabela verdade, tá? Mas isso a gente vai discutir com mais calma lá na frente. A ideia que eu estou passando para você aqui hoje, para você já ir fazer algumas questões e já acertar, é o seguinte: caiu negação, apareceu o e. O que você vai fazer? Vou trocar pelo ou e negar as duas. Quando eu tiver a resposta com isso, tá certo. Então eu tenho danço, aqui está não danço, ou não canto. Letra C é a resposta dessa questão, com toda certeza. E do que a gente viu aqui, essas 5 questões que eu coloquei aqui nessa aula são as questões que vão são uma das questões que vão estar na sua prova, beleza? Então, a ideia realmente vai ser fazer um curso bem legal, bem tranquilo, passar bastante informação, treinar você para na prova de 80 para cima. Eu garanto esse resultado para você aqui no curso. Mais que 80% da prova você vai acertar se fizer todos os módulos, fizer os exercícios, tirar suas dúvidas comigo e fizer os exercícios extras que eu vou colocar aqui. Fechou? Obrigado pela sua presença. Espero que você goste do curso e realmente participe do processo aqui comigo. Tá bom? Então, fica com Deus, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!